Seja bem-vindo ao canal. Antes de começarmos a história, me conte de onde está assistindo. Agora respire fundo e vamos para mais uma emocionante história. A noite caía sobre a cidade grande com suas luzes ofuscantes e carros apressados. Marcelo Ferraz, um dos empresários mais respeitados do ramo alimentício, chegava de surpresa em seu apartamento luxuoso. O plano era romântico: pegar sua noiva de surpresa, jantar em casa e anunciar o desejo de se afastar um pouco dos negócios para viver algo mais simples, mais humano. Mas ao abrir a porta do quarto, encontrou o cenário que jamais poderia imaginar. Bianca, a mulher com quem dividira sonhos e planos, estava nos braços de outro homem. O choque congelou seus músculos. Por um instante, ele não conseguiu respirar. Os olhos arregalados, a voz presa na garganta. Ela tentou disfarçar, tentou falar, mas tudo em Marcelo gritou por distância. Pegou as chaves do carro, ignorando os pedidos desesperados de explicação, e saiu sem destino, cego pela dor. O carro rasgava a madrugada pelas rodovias que cortavam o estado, a velocidade aumentando a cada quilômetro. As mãos tremiam no volante, os pensamentos se embaralhavam. Como ela pôde? Era a pergunta que se repetia como um mantra. A chuva começou a cair de forma pesada, grossas gotas batendo contra o para-brisa. Marcelo não se importava. Talvez, no fundo, estivesse mesmo querendo desaparecer. O destino o levou a uma estrada estreita, de terra, cercada por campos e sítios. Ali, em meio à escuridão e à tempestade, um animal cruzou repentinamente seu caminho. O desvio foi instintivo. O carro derrapou, perdeu o controle e capotou 2 vezes antes de parar de lado, esmagado contra uma cerca de arame farpado. Horas se passaram. O silêncio do campo dominava a paisagem até que, pela manhã, um agricultor da região, ao passar com sua carroça, avistou o veículo destruído e um corpo caído próximo à porteira. Correu para pedir ajuda. Não demorou para Thaís, uma jovem mulher de alma forte e coração gigante, chegar ao local. Sem pensar 2 vezes, com a ajuda do irmão, tirou Marcelo dali, levando-o até sua casa simples, mas acolhedora. Ele estava desacordado, com ferimentos visíveis no rosto e no ombro. Thaís cuidou dele como podia, lavando os machucados com delicadeza, preparando compressas de ervas e esperando que acordasse. Naquela manhã nublada, enquanto Marcelo jazia inconsciente na cama improvisada do pequeno quarto de madeira, Thaís se perguntava quem seria aquele homem elegante, ferido, jogado em meio ao barro. Seus olhos, mesmo cerrados, revelavam tristeza. Havia algo naquele desconhecido que chamava sua atenção, não pela aparência, mas pela dor silenciosa que ele carregava. Mal sabia ela que, naquele instante, o destino escrevia o primeiro capítulo de uma história que mudaria para sempre a vida dos dois, e talvez até mesmo os caminhos de quem jamais acreditou no amor verdadeiro. O cheiro de café fresco e pão assado tomou conta da casa naquela manhã cinzenta. Thaís já estava de pé antes do sol nascer, como fazia todos os dias. Lavou o rosto, amarrou os cabelos em um coque simples e foi ver o homem que salvara. Ele ainda dormia, a respiração irregular, os traços marcados por cansaço e dor. A ferida no supercílio parecia menos inchada, e isso a tranquilizou. Preparou um pano limpo com chá de ervas e entrou no quarto devagar, sentindo uma estranha responsabilidade por aquele estranho. Mal sabia quem ele era, mas algo nela insistia em cuidar dele como se fosse parte da família. Marcelo despertou com o som do balde d'água sendo colocado ao lado da cama. Seus olhos abriram-se lentamente, tentando entender onde estava. O teto, de madeira, o barulho das galinhas lá fora, o aroma de comida caseira, nada daquilo fazia parte do mundo que conhecia. Tentou se erguer, mas uma pontada aguda no ombro o fez gemer. Thaís correu até ele, colocando a mão em seu peito para contê-lo. Calma, você bateu a cabeça, tá machucado, não força, moço.
Ele a olhou confuso, os olhos ainda embaçados. Ela parecia tão diferente de tudo que conhecia. Havia verdade no seu olhar, firmeza nas mãos e uma paz que ele não sentia há anos. "Onde eu estou?", murmurou com dificuldade. "No sítio da minha família. Encontramos você na estrada. O carro estava todo revirado." A voz de Thaís era doce, mas firme. Ela não se intimidava facilmente. "Eu não lembro de muita coisa", disse ele olhando para o teto. "Meu nome é Marcelo. Marcelo Ferraz." Thaís congelou por um segundo. Aquele nome não era estranho. Já ouvira falar dele nas poucas vezes em que ia à cidade, mas fingiu não se importar. "Para mim, por enquanto, você é só o moço da estrada", disse com um meio sorriso. Marcelo sorriu de volta, pela primeira vez em dias. Havia algo naquela simplicidade que desarmava até suas dores. Durante os próximos dias, a recuperação foi lenta, mas marcada por olhares curiosos e silêncios confortáveis. Marcelo observava Thaís a cada passo, cuidando dos animais, limpando a varanda, sorrindo ao conversar com a mãe. E Thaís, mesmo tentando manter distância emocional, se pegava olhando aquele homem com interesse. Havia dor nele, mas também algo bonito, escondido por trás do terno amarrotado e da barba mal feita. Sem que percebessem, os dois já haviam começado a se conectar. Não por palavras, mas por presença. Era o tipo de ligação que nascia do silêncio compartilhado entre duas almas cansadas. Os dias passaram como o vento que balança as folhas nas árvores do sítio, leves, silenciosos, mas sempre presentes. Marcelo, agora um pouco mais recuperado, já caminhava pela varanda de madeira com passos lentos, observando a paisagem que se estendia em tons de verde e marrom. Sentia-se estranho por ali, um homem acostumado a reuniões, gravatas e cifras, e ao mesmo tempo havia uma parte sua que começava a se sentir livre. Thaís continuava sua rotina sem fazer alarde, mas não escondia o cuidado com ele. Sempre havia um chá pronto, um prato quente à mesa, uma palavra dita na hora certa. Aos poucos, sem que se dessem conta, um estava se tornando parte do cotidiano do outro. Marcelo, acostumado com a pressa da cidade, passou a perceber a beleza dos pequenos gestos, o modo como Thaís prendia o cabelo ao trabalhar, a risada contida ao escutar as histórias dele, o carinho com que tratava os animais. E Thaís, que sempre viveu cercada de simplicidade, via naquele homem sofisticado algo diferente dos outros. Ele não reclamava, não esnobava e, mesmo sem entender muito de campo, tentava ajudar. Foi assim que, numa tarde de céu limpo, os dois colheram milho lado a lado, rindo quando Marcelo escorregou na lama e caiu sentado, sujando a calça cara. O riso dela ecoou como música no ar. Ele riu também de si mesmo e da leveza que começava a sentir. À noite, Thaís lhe ofereceu uma muda de roupa do irmão. Sentaram-se no alpendre, com café fresco e bolo de fubá entre eles. "Não imaginava encontrar paz aqui", disse Marcelo, olhando o horizonte. "Às vezes a gente se perde para se achar de novo", respondeu ela, com simplicidade. Ele a olhou demoradamente, admirado com a sabedoria por trás das palavras. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi profundo, como se ambos entendessem que algo estava mudando. Naquele instante, sem pressa, Marcelo percebeu que Thaís não era apenas uma mulher do campo. Era alguém com raízes fortes, com coragem no olhar e doçura nos gestos. E Thaís, mesmo lutando contra o que sentia, sabia. O coração dela começava a criar raízes ali também, bem no meio de um amor que ainda não tinha nome. O tempo seguiu seu curso como um rio manso, e Marcelo já caminhava sem dor, recuperado por completo. Ainda assim, não falava em ir embora. Havia algo naquele lugar, naquela rotina simples, que o fazia se sentir mais vivo do que nunca. Sentava no terreiro para ver o pôr do sol,
Ajudava a mãe de Thaís com pequenos concertos e até passou a se interessar pelas plantações. Mas, acima de tudo, era Thaís que o prendia ali. Cada sorriso dela era uma âncora, cada conversa uma ponte entre dois mundos tão diferentes. E mesmo sem admitir, ambos sabiam que estavam criando algo que não era mais apenas gratidão ou amizade. Numa tarde de céu dourado, Marcelo convidou Thaís para caminhar até o riacho. Ali, à beira da água, ele se abriu pela primeira vez. Contou sobre a traição, sobre a noiva, sobre a dor que o havia levado até ali. Thaís ouviu em silêncio, respeitando cada pausa, cada emoção mal resolvida. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Você não merece carregar essa dor. A vida tem um jeito estranho de guiar a gente, às vezes para onde a gente menos espera." Naquele momento, os olhos se encontraram de um jeito diferente. Não havia pressa nem promessas, mas havia verdade. Na semana seguinte, Marcelo recebeu uma ligação. Seus sócios estavam preocupados. A ausência dele já começava a pesar. Era hora de decidir: voltar à sua antiga vida ou encarar a nova realidade que começava a nascer no campo e dentro do seu peito. Naquela noite ele não dormiu. Pensou em tudo, pensou nela. E pela manhã, com o coração apertado, falou com sinceridade: "Thaís, eu preciso voltar à cidade, resolver pendências, mas queria que você fosse comigo." Thaís o encarou, com surpresa, o coração acelerado. Nunca pensou em sair dali, nunca sonhou alto. "Marcelo, eu não sei se pertenço ao seu mundo." "Então deixa que a gente crie um novo," ele respondeu, tocando sua mão com delicadeza. Naquele instante, o futuro deles começou a mudar. O carro preto avançava pelas ruas largas da capital, cercado por prédios espelhados e buzinas impacientes. Thaís olhava tudo pela janela com um misto de fascínio e receio. Nunca estivera em uma cidade tão grande. Marcelo dirigia em silêncio, atento ao caminho, mas também ao nervosismo evidente no olhar dela. Suas mãos, antes firmes com a enxada, agora apertavam a barra da saia com força. Quando chegaram ao prédio de cobertura, um porteiro uniformizado correu para abrir a porta. Thaís desceu com timidez, os olhos atentos a cada detalhe. O hall era de mármore, perfumado, impecável. Tudo ali parecia feito para gente de outro mundo. E era. Nos primeiros dias, Marcelo fez de tudo para que ela se sentisse bem. Levou-a para conhecer lugares, apresentou-a a pessoas de confiança, mas o olhar curioso e dissimulado de alguns já começava a pesar. Thaís sentia, ainda que ninguém dissesse com todas as letras, que não era bem-vinda naquele ambiente. Na terceira noite, durante um jantar de negócios, uma das convidadas perguntou, com desdém: "E você, Thaís, trabalha com o quê?" "Eu cuido da terra, trabalho na roça com minha mãe e meu irmão." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Um sorriso debochado escapou de uma das mulheres. Marcelo percebeu e ficou visivelmente incomodado. Mas Thaís apenas abaixou os olhos, ferida. Dias depois, Bianca apareceu. A ex-noiva, sempre impecável, entrou de surpresa no escritório dele. "Então é verdade? Você tá com uma roceira?" disse com veneno na voz. "Cuidado com as palavras, Bianca. Ela tem mais valor que muita gente aqui dentro." Mas as palavras dela ficaram ecoando em Thaís. A cidade a tratava como se não pertencesse, como se fosse uma intrusa. E por mais que Marcelo tentasse protegê-la, havia olhares que ele não podia controlar. Thaís começou a se fechar, a ficar mais calada, mais distante, e à noite, deitada ao lado dele, chorava baixinho, perguntando a si mesma se havia feito bem em sair de casa. O amor ali era real, mas a cidade parecia não aceitar corações simples. As semanas se arrastavam como um inverno sem fim. Thaís já não sorria com facilidade. O apartamento luxuoso, que antes parecia um sonho, agora se tornava um cárcere.
Marcelo fazia o que podia para amenizar a dor que via nos olhos dela, mas o peso do preconceito era maior do que ele imaginava. A cada novo olhar atravessado, a cada comentário sussurrado pelas costas, uma parte de Thaís se quebrava por dentro. Ela não pertencia àquele mundo, e tudo ao redor fazia questão de lembrá-la disso. Até mesmo os pais de Marcelo, frios e distantes, deixaram claro que ela jamais seria aceita como nora. E aquilo doía. Uma noite, enquanto ele dormia ao seu lado, ela se levantou, foi até a varanda e encarou o céu encoberto. Sentiu saudade do cheiro de mato, do barulho dos grilos, da simplicidade do sítio. Lá era ela mesma. Aqui era apenas uma estranha. No dia seguinte, escreveu uma carta curta, com mãos trêmulas e olhos marejados. Pegou suas poucas roupas, que ainda guardava em uma sacola de pano, e partiu sem fazer barulho. Saiu pela porta da frente como quem foge de um sonho bonito demais para ser verdade. Marcelo acordou com o coração inquieto. Chamou por ela, procurou nos cômodos, viu a carta sobre a mesa e, ao lê-la, o chão lhe faltou. Preciso voltar. As minhas raízes. Aqui me perdi de mim mesma. Me perdoa. Essas palavras ardiam como faca. Ele tentou ligar, procurou em todos os lugares possíveis, mas Thaís parecia ter sumido do mapa. O apartamento, agora vazio, se enchia de ecos da ausência dela. O tempo passou. Dias se tornaram semanas. Marcelo mergulhou no trabalho, mas nada o preenchia. Sentia falta até do silêncio de Thaís, da forma como ela olhava o mundo com verdade. A saudade virou companheira, até que num fim de tarde qualquer, ao reorganizar alguns papéis, encontrou um caderninho que ela havia deixado para trás. Nele, entre receitas e lembretes, uma frase rabiscada chamou sua atenção. Tenho sentido. And Joe's. Talvez seja só nervoso, ou talvez não. O mundo parou. O coração de Marcelo disparou. Talvez ela estivesse grávida, e agora, mais do que nunca, ele precisava encontrá-la. O carro avançava pela estrada de terra, levantando poeira enquanto o sol se despedia atrás das colinas. Marcelo apertava o volante com força. O coração batia como nunca. Já fazia quase 2 meses desde que Thaís havia partido, e cada dia sem ela era uma eternidade. Ele havia tentado seguir em frente, mas a ausência dela era como um campo seco, sem vida, sem cor. Depois de encontrar o caderno com aquela frase suspeita, não teve dúvidas. Ela poderia estar grávida e sozinha. Precisava vê-la. Precisava saber. Precisava amá-la de novo com tudo o que tinha. Chegando ao povoado, as lembranças invadiram como um vendaval. A varanda onde conversaram tantas vezes, o riacho onde riram juntos, o cheiro da comida feita no fogão a lenha. Cada detalhe era uma ferida e uma esperança. Parou o carro em frente à casa dela, respirou fundo e desceu. A mãe de Thaís foi quem atendeu. Surpresa, com os olhos marejados, o encarou por longos segundos antes de abrir a porta. Ela tá lá nos fundos, mexendo na horta. Vai! Fala com ela. Marcelo atravessou o quintal com o coração disparado. Quando avistou Thaís ajoelhada na terra, os cabelos presos num lenço florido, algo dentro dele se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Ela levantou devagar ao ouvir passos, e quando viu quem era, ficou imóvel. Os olhos se encheram de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Perguntou a voz embargada. Vim buscar o que é meu amor e talvez meu filho. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo no dela. Thaís desviou os olhos, acariciando a barriga ainda discreta, mas já com sinais de vida. Eu ia te contar, só não sabia se você queria isso. Eu quero tudo com você, Thaís, até o que ainda nem sei como fazer. Mas eu sei que quero tentar, com você, com ele, com vocês. Ela chorou, ele também. E ali, no meio da terra úmida e do cheiro de manjericão, os dois se abraçaram como quem encontra o caminho de volta para casa. O amor deles
testado pela distância e pela dor, agora florescia de novo, com raízes ainda mais profundas. Marcelo decidiu ficar. Não por alguns dias, não por obrigação. Ficaria pelo tempo que fosse preciso. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não precisava provar nada a ninguém. Ali, naquela terra simples e honesta, estava o que realmente importava. Passou a acordar cedo com Thaís, ajudar nos afazeres, rir das dificuldades e se encantar com a leveza de uma vida sem pressa. Os dois redescobriam um ao outro a cada dia. Ela com seu jeito forte e doce, ele com sua entrega sem vaidade. O amor entre eles não era mais um impulso, era escolha, raiz, construção. Thaís estava mais serena. A presença de Marcelo, firme e amorosa, lhe dava segurança. Ele participava de cada detalhe da gravidez, desde os enjoos até as primeiras batidas do coraçãozinho que escutaram juntos no pequeno posto de saúde da vila. Ao ouvir aquele som, Marcelo chorou como uma criança. "É nosso, é real", ele sussurrou, com a testa colada à dela. E Thaís sorriu com os olhos brilhando, sentindo que, finalmente, estava onde devia estar. Marcelo comprou um terreno ali perto. Não queria impor nada, mas queria fazer parte da comunidade. Queria plantar raízes, literalmente. Começou a investir em melhorias para a região, respeitando a cultura e a simplicidade de cada morador. Passou a ser querido pelo povo da vila, não por ser rico, mas por ser presente, humilde, trabalhador. À noite, Thaís e ele caminhavam de mãos dadas sob o céu estrelado. Falavam sobre o futuro, sobre a criança que chegaria, sobre a casa que estavam construindo aos poucos. "Nunca pensei em viver isso, Marcelo", ela disse encostada no ombro dele. "Nem eu. Mas às vezes, a vida quebra a gente só para juntar as partes certas depois", ele respondeu, beijando a testa dela com ternura. Naquela paz do interior, longe dos holofotes e das aparências, eles estavam aprendendo a amar sem medo, e cada amanhecer era uma nova chance de recomeçar. Era uma manhã como qualquer outra, com cheiro de café fresco e pão assando no forno de barro, quando um carro desconhecido apareceu no horizonte empoeirado da estrada. Marcelo enxugou as mãos no pano de prato e saiu até o portão. O coração acelerou ao ver quem descia do carro. Bianca, a ex-noiva. De salto alto no barro, com óculos escuros e expressão amarga, como se aquele lugar a contaminasse só pelo ar. Thaís, do outro lado da janela, viu e sentiu o estômago revirar. "Marcelo, preciso falar com você", disse Bianca firme. Ele cruzou os braços. "Aqui não é lugar para conversa antiga, Bianca. A minha vida agora é outra." "Justamente por isso. Vim ver com meus próprios olhos se era verdade. E ver o que você está jogando fora." "Não joguei nada fora. Só parei de me iludir." A discussão chamou a atenção. Thaís se manteve afastada, mas por dentro a insegurança voltava a bater. "Você realmente acha que vai ser feliz aqui? Numa cabana de roça, com uma mulher sem preparo? Isso é o que você quer ensinar ao seu filho?" disparou Bianca, venenosa. A última frase caiu como um soco. "Meu filho vai crescer cercado de amor, dignidade e verdade, coisas que você nunca soube oferecer." Marcelo respondeu firme. Bianca deu um riso seco, recuou e, antes de partir, olhou diretamente para Thaís, que havia se aproximado. "Boa sorte, você vai precisar." E foi embora como chegou, espalhando poeira e veneno. Naquela noite, Thaís ficou em silêncio. Sentia-se ameaçada, frágil. Marcelo a abraçou forte e falou: "Não importa quem tente nos tirar isso. Eu lutei para chegar até você e vou lutar para te manter ao meu lado." Ela encostou a cabeça no peito dele e, pela primeira vez, acreditou sem dúvidas. Estavam prontos para o que viesse. O amor deles era mais forte do que qualquer fantasma do passado. Meses se passaram, e a pequena casa que Marcelo construía ao lado de Thaís já estava quase pronta.
Tinha varanda de madeira, jardim com lavanda e um quarto pintado de azul claro, à espera de um novo morador. O povoado inteiro se envolveu na chegada do bebê, trazendo roupinhas bordadas à mão, brinquedos simples e orações sinceras. Marcelo, antes acostumado às salas frias de reuniões, agora se sentia completo com uma enxada na mão e barro nos pés. Thaís estava radiante. E barriga já pesava, mas o brilho nos olhos dela era o de quem tinha encontrado o seu lugar no mundo e alguém com quem dividi-lo. As tardes passavam entre risos, planos para o futuro e beijos trocados à sombra do ipê amarelo que Marcelo plantara no quintal. Era um amor amadurecido, resistente, verdadeiro. E então, numa madrugada calma, com o som de chuva fina batendo no telhado, o bebê decidiu chegar. Marcelo correu para chamar a parteira da vila com o coração na boca. Foram horas de tensão, respiração e força. Até que, por fim, o choro forte do menino preencheu a casa. Marcelo chorou. Thaís chorou. O mundo pareceu parar por um instante para reverenciar aquela nova vida. É o nosso milagre, sussurrou Marcelo com o filho nos braços. É a prova de que o amor vence, completou Thaís, exausta, mas feliz. Eles o chamaram de João. Nome simples, forte, como a história deles. Com o tempo, Marcelo passou a dividir a vida entre os negócios da cidade e a paz do interior. Criou projetos sociais na região, levou energia, saúde e oportunidades para outras famílias. Thaís se tornou referência para outras mulheres do campo, mostrando que amor próprio e coragem mudam destinos. E, nas noites tranquilas, com João, dormindo entre eles, os dois olhavam as estrelas e sorriam. Tinham enfrentado o orgulho, o preconceito, a distância, e venceram. Porque o amor, quando é verdadeiro, cria raízes profundas e dá asas para recomeçar.